Fala Ângela, seu Edgar, tudo bem com vocês? Tudo na paz, seu Edgar? Satisfação ter o senhor conosco mais um sábado. Estamos aguardando aqui o Rodrigo voltar, que vai estar trazendo a palavra neste momento. Tudo bem, seu Edgar? Tudo na paz? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pastor Rodrigo vai estar trazendo a palavra neste momento. Creio que Deus vai usá-lo, como tem usado todos que participam desta live. Paz do Senhor, Pastor Rodrigo. Tudo bem, meu querido? Amém, meu amigo. Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão me escutando bem? Estando bem, é um privilégio ter o senhor conosco aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Seria semana passada, mas teve imprevisto, mas Deus sabe de todas as coisas. É no tempo de Deus, né? Então É fica à verdade, é vontade. verdade. Eu que agradeço aí, pastor, pelo convite. Deixa eu só dar uma ajeitada na minha câmera aqui, para achar um ponto legal aqui. Amém. Ô, pastor, eu que agradeço aí o convite, estar nessa manhã. Como eu fui abençoado já, né, através dos louvores, da oração. Deus, ele nos surpreende a cada dia, a cada Amém. manhã. Ele nos dá um renovo, uma porção necessária para que a gente possa caminhar mais um pouquinho com ele. Né? Agradeço pelo convite, estarmos nessa manhã com vocês aí. Né? Um privilégio compartilhar um pouco da palavra de Deus. Né? Deus tem falado muito no meu coração nesse tempo. Eu queria estar compartilhando um pouco aí nessa manhã, né, com os irmãos que estão conosco aí, nos ouvindo, né, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês de uma forma sobrenatural. Amém? Eu queria Amém. que vocês pudessem abrir o livro de Jonas, profeta Jonas, a partir do capítulo 1. É uma palavra bastante conhecida, história bastante conhecida, nossa, né, que a gente já conhece já de ponta cabeça, vamos dizer assim. Mas Deus tem falado algumas etapas dessa passagem que tem ministrado muito ao meu coração, né, já há um tempo já. Eu queria estar compartilhando aquilo que Deus tem falado no meu coração para os irmãos nessa manhã. A partir do capítulo 1, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento que fez do mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu nos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o seu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declarou-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? E de onde vens? Para qual é a tua terra?
e de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizestes tu? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse: Levantai-me e lançai ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-me por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, não te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, este homem ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esse Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Bem, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, por essa manhã, estarmos em comunhão aos nossos irmãos para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Senhor Deus, que essa palavra possa entrar, Deus, no coração de cada um, trazer transformação, revelação daquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa passagem ela tem algumas etapas que eu queria estar compartilhando com vocês nessa manhã, que são etapas fundamentais na nossa caminhada ministerial, nossa caminhada com Cristo. A gente começa a entender um pouco, né, da vida de Jonas, né, por que Jonas foi levantado e por que o Jonas fugiu, né, daquele chamado de Deus. E algo que a gente precisa entender aqui, né, nessa passagem, que houve um chamado de Deus para a vida de Jonas. E muitas vezes esse chamado ele tem sido negligenciado pelas nossas vidas. Jonas ele foi um profeta que foi um profeta do Reino do Norte, levantado para profetizar para o Reino do Norte. Ele tinha um desafio muito grande de profetizar sobre a nação de Nínive, a cidade de Nínive, os ninivitas. E a gente sabe que Nínive é a capital da Síria, né? E a Síria, se a gente for analisar, foi um dos piores cativeiros que o povo de Israel teve ao longo da sua história, tá? A Síria era um povo muito mau, impiedoso, enquanto o cativeiro babilônico, muitos foram levados como escravo à Babilônia. Os assírios eles não queriam levar ninguém cativos, queriam matar todo mundo, destruir todo mundo, eram impiedosos, eles queriam sangue. Era um povo muito mau, né? Então, a gente começa a entender a preocupação de Jonas e tentar um pouquinho entender, né, por que o Jonas fugiu dessa situação. Né? Fica imaginando, né, os profetas na caminhada, a gente analisa a vida de cada profeta, né, que foi levantado em tempos diferentes para profetizar sobre as nações de Israel, profetizar sobre a nação de Israel. Né? Jeremias levantou para profetizar em tempos difíceis, né? Isaías, Ezequiel, cada um, né, foi levantado, né, nesse tempo para que fosse exortado o povo de Israel. O povo estava vindo de anos de iniquidade, né, se envolvendo com coisas pagãs, se envolvendo com outros povos, né, e isso fica só analisando, imaginando, né, durante toda essa caminhada do povo de Israel, gerações e gerações vinham se prostituindo, vinham se envolvendo
com coisas pagãs, e isso vinha afetando as suas gerações. Então, nascia filhos de casamentos que não eram do mesmo povo, filhos que não seguiam a fé dos seus avós, porque a presença de Deus ia se perdendo. Então Deus levantava profetas para que pudesse alinhar o povo de Israel nessa situação. E muitas vezes, a maioria das vezes, o povo não escutava os profetas. E Jonas não era diferente. A única diferença de Jonas que foi a principal. Ele não aceitou o chamado dele. Ele foi necessário fugir. Ele ficou preocupado. Ele falou, ele não. Eu fico imaginando Jonas tendo o desafio de falar para uma nação, no qual a nação, né, destruiu o seu povo. Né? Então o Jonas sofreu uma resistência. E uma das etapas principais da nossa caminhada é o chamado de Deus. E esse chamado ele tem umas etapas para se cumprir. Sabe, irmãos? É uma etapa que muitas vezes o nosso chamado diante de Deus nunca vai ser fácil para a nossa vida. A gente acha, muitas vezes, que cumprir a vontade de Deus é fácil e não é. Irmão. Não é. Mas é uma virtude. A diferença dos profetas que cumpriram a vontade de Deus foi que eles choravam, eles clamavam pela nação antes de profetizar. Muitos conversavam com Deus e pediam a Deus para que pudesse poupar, né, eles desse desafio. Mas eles optaram a cumprir o chamado de Deus para a vida deles. E Jonas foi desobediente. Então, nessa primeira fase, a gente começa a entender o chamado de Deus para nossas vidas. Muitas vezes Deus tem te chamado para fazer algo. Muitas vezes Deus tem te chamado para te colocar em lugares onde o propósito é muito maior do que a nossa vontade. Irmãos, Jonas era um profeta que foi levantado por uma nação totalmente pecaminosa. Mas Deus, ele não olha a necessidade do homem. Deus olha a necessidade do plano dele. O propósito de Deus era muito maior do que estava no coração de Jonas. Era uma nação que seria ser alcançada. E muitas vezes a gente requer isso no nosso chamado. Uma das etapas fundamentais do nosso chamado é a responsabilidade. Jonas tinha uma responsabilidade dada pelo Senhor, muito grande para cumprir esse chamado. E ele optou a não ir. Ele fez uma escolha. E essa escolha gerou algo na vida dele. Então, irmãos, o que a gente precisa entender? O chamado de Deus, ele é pessoal. Ou seja, Deus não está chamando igreja, tempo físico, não, tijolo, cimento, areia, não. Deus tem chamado pessoas. Deus tem chamado homens e mulheres de Deus para profetizar sobre a vida de outras pessoas. Deus tem chamado atalaias para falar do perigo eminente que tem vindo. Jesus Cristo está voltando e temos que ser levantados como um profeta dessa nação, usando a tecnologia, Instagram, Facebook, seja o que for, para alcançar e responder o chamado de Deus para nossas vidas. Isso é uma parte fundamental. Existe um chamado de Deus para nossas vidas. E resta saber se estamos dispostos a responder esse chamado de Deus. E muitas vezes esse chamado de Deus é árduo. São etapas para se cumprir. Irmãos, às vezes Deus vai te chamar para ir para lugares onde você não queria estar. E é verdade, irmãos. Irmãos, quantas vezes nós já fomos sair para viagem missionária? Muitas vezes eu queria estar com a minha família. Mas não, Deus nos colocava naquele lugar porque Deus tinha um propósito maior. E é isso que Deus faz com nossas vidas. O chamado de Deus nos dá responsabilidade. Sabe por quê? Porque Deus está te chamando. Deus te chama. Deus não chama pedra. Deus chama homens, mulheres, para fazer a diferença. Para que a obra redentora dele comece a dê continuidade.
nessa terra. Muitas vezes, isso em nossas vidas, Deus tem nos chamado para algo e muitas vezes preferimos desobedecer à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque não está agradando a nossa vontade. Porque quando Deus nos chama para ir a algo aonde você não quer ir, muitas vezes criamos vários empecilhos, várias dificuldades de não ir. Colocamos barreiras, levantamos coisas para que o cumprimento daquele chamado não venha acontecer. Muitas vezes Deus levanta você para falar para outra pessoa e muitas vezes nós omitimos isso a outras pessoas. E esquecemos que lá no livro de Ezequiel ele fala sobre o atalaia de Deus. O atalaia ele tinha responsabilidade, ele ficava na torre de vigia do reino e ele tinha a responsabilidade de anunciar o perigo iminente que viesse. Ou seja, uma nação que viesse para atacar algo que pudesse afetar o reino. Então o atalaia ele ficava de prontidão. E se ele via algo iminente, ele tocava o sino, avisava: perigo à vista, está vindo. Se o atalaia não fizesse isso, pessoas do reino iam morrer. E o que ia acontecer? O perigo, essas mortes, esse sangue ia ser requerido da mão do atalaia. E Ezequiel ele foi chamado como o atalaia de Deus para aquele tempo. E nós, eu, você, cada um de nós, somos atalaia de Deus para esse tempo. Um tempo de isolamento social, um tempo de afastamento social, seja que nome o pessoal está dando sobre isso. Mas é um tempo onde muitos têm se esfriado espiritualmente. Muitos têm deixado de ter aquela referência, porque esqueceram que nós somos igreja, nós somos o templo físico do Espírito Santo, nós somos a igreja. E veio essa pandemia, perderam a referência de igreja porque achavam que igreja era somente o templo físico. Não, irmão. Igreja somos nós. Não podemos perder essa essência. Né? Louvado a Deus que esse fim de semana a nossa igreja está voltando. Muitas igrejas já estão voltando. Já vamos cultuar o Senhor através do templo. Mas não podemos esquecer desse tempo que vivemos, que possamos adquirir experiência, como diz no livro de Romanos. Foi na tribulação que adquirimos paciência, na paciência adquirimos experiência, e na experiência geramos esperança. E é isso, irmão. Deus tem nos chamado para fazer a diferença aonde você tem colocado. Se você está na tua casa, na rua, no teu vizinho, é o chamado de Deus para nossas vidas. Ele precisa escutar de Jesus. Ele precisa escutar do amor de Cristo. Quantas vezes, irmãos, a gente está numa roda de futebol, a gente fala de milhões de coisas. Falamos do Flamengo, falamos do Vasco, falamos do técnico que está vindo, do Jesus que voltou, do Flamengo que perdeu, mas não falamos de Jesus, aquele que cura, salva, liberta. Quantas vezes, irmãos, as irmãs estão num salão de beleza, cortando o cabelo, fazendo sua unha. Quantas vezes tem falado de Jesus, mas muitas vezes a gente fala de milhões de coisas no salão de beleza. E perdemos a oportunidade de cumprir o chamado de Deus para nossas vidas. O chamado de Deus ele é irresistível, irmão. Sabe por que a outra etapa do chamado de Deus é irresistível? Porque o chamado de Deus é Deus que nos chama. É Deus que nos chama. Então, quando o chamado ele vem de Deus, não tem como a gente não resistir ao chamado de Deus. A gente pode resistir o chamado do teu amigo. Você pode resistir o chamado do teu pastor. Você pode resistir o chamado da tua liderança. Mas quando o chamado é de Deus, não tem como resistir, porque é o Pai, ele está te chamando. Ele chama para cumprir a grande comissão. E não tem como você não deixar de cumprir aquilo que Deus nos ordenou para fazer. Irmãos, estamos aqui nessa manhã porque Jesus morreu na cruz pelas nossas vidas. Não estamos aqui simplesmente primeiro uma live de oração. Não, irmão. O véu se rasgou. O véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. E quantas pessoas têm morrido sem Jesus? E muitas vezes a gente está se preocupando com a nossa vontade. E somente naqueles lugares onde a gente quer que satisfaz o nosso coração.
Mas Deus está nos chamando para ser Jonas, para profetizar para pessoas que te xingou, pessoas que falam mal de você, pessoas que não gostam de você. Mas Deus tem te chamado para essas pessoas. Sabe por quê? Porque o plano e o propósito de Deus não é aquilo que está no teu coração e nem no meu. É o que está no coração do Senhor. E o Senhor ele tinha um propósito muito grande para mim. E tinha um propósito muito grande para mim. Jonas não queria que a nação fosse alcançada por Deus. Porém, Jonas esqueceu o propósito. Não podemos esquecer o propósito de Deus para nossas vidas. Tudo nessa vida tem um propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. Nosso Deus é um Deus que tem algo especial para a sua nação, para as nossas vidas. E isso nós não podemos esquecer. Uma outra etapa importante do chamado de Deus é o chamado de Deus, e ele é intransferível, irmão. Não tem como transferir aquilo que Deus chamou para você fazer. Muitas vezes você vai no lugar e você deixa de ir, deixa de falar aquilo que é para ser falado. Por quê? Porque você transfere a responsabilidade para o pastor. Você transfere a responsabilidade para o líder de evangelismo. Você transfere a responsabilidade para o líder de missões. Você transfere a responsabilidade para outras pessoas. E esquecemos que esse chamado é seu, é nosso. Deus te chamou para fazer algo. Deus pode até chamar outra pessoa para fazer aquilo que você deveria ter feito e você não fez. Mas ele vai requerer aquilo que era para ser feito por você. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Por mais que o chamado ele seja dolorido, por mais que o chamado te traga tristeza, irmãos, se Deus está te chamando, é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe o que acontece? Quando a gente desobedece o chamado de Deus para as nossas vidas, a gente entramos na segunda etapa, que essa passagem que a gente leu, ela traz uma revelação para nossas vidas. O chamado de Deus, não sendo cumprido, ele gera consequência em nossas vidas. Será que nós estamos dispostos a não cumprir o chamado de Deus e aguentar a consequência do não cumprimento das nossas vidas? Será que nós estamos dispostos a não cumprir o chamado de Deus e ver pessoas perecendo pelo não cumprimento nosso? A desobediência, ela gera consequência em nossas vidas. E a consequência, ela não gera somente para a sua vida propriamente dita, mas gera consequência com as vidas que estão ao teu redor. Ao fugir do chamado de Deus, Jonas desobedeceu a Deus e essa desobediência gerou uma consequência. Se a gente for analisar, Jonas ele fugiu para uma outra cidade. O que Deus fez? Deus mandou uma tempestade. Irmãos, e é assim que acontece. Nós somos responsáveis de levar algo para uma nação. Nós somos responsáveis para levar algo para um povo. Nós somos responsáveis por levar algo da parte de Deus para pessoas. Irmãos, nós somos testemunha de Cristo nessa terra. E se a gente não falar daquilo que Deus quer que a gente fale, pessoas vão perecer. Pessoas vão morrer. Pessoas vão morrer sem Jesus. E Deus vai requerer a vida dessas pessoas a nós. Isso é muito sério. Jonas, ele fugiu. Em consequência disso, a tempestade veio e colocou em risco os marinheiros do barco. Pessoas ficaram apavoradas. Pessoas começaram a entender por que estava acontecendo. Por que isso estava acontecendo.
e quando a gente deixa de cumprir o chamado de Deus, as pessoas que têm ao nosso redor, as pessoas que a gente está liderando, as pessoas que estão caminhando com você, vai perecer junto. Vai perecer. Por quê? Não houve um cumprimento do chamado. Isso é fundamental a gente entender em nossa vida, na nossa caminhada com Cristo. Deus ele tem nos chamado para andar em caminhadas, para cumprir etapas de nossas vidas. E algumas etapas elas precisam ser cumpridas, não porque a gente quer, mas sim porque a vontade de Jesus, de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. E isso a gente tem que estar bem resolvido em nossa vida cristã, irmãos. Houve um chamado, houve uma consequência sobre a vida deles. Mas Deus, ele é tremendo, sabe por quê? Porque nessa caminhada, em nossa vida, existe um chamado. Se a gente não cumprir esse chamado, gera uma consequência. Mas Deus, ele conhece o nosso coração, irmão. Deus sabe qual é a sua necessidade. Deus reconhece um coração contrito e um coração quebrantado. E não foi diferente na vida de Jonas. Nessa caminhada, alguns aspectos dessa passagem, a gente chega no fim entendendo que houve um arrependimento da parte de Jonas. Isso é fundamental, irmãos. E isso é fundamental para a nossa vida ministerial. Isso é fundamental para a nossa vida cristã. O arrependimento que gera vida em nós. Ou seja, Jonas, ele fugiu do chamado de Deus, ele sabia que tinha um propósito enorme, que era profetizar sobre Nínive. Nínive era uma nação perversa, mas Deus não deixa de amar. Sabe por quê, irmãos? Cristo vocacionou. Irmãos, olha só, preste atenção. Cristo vocacionou a igreja para cumprir a sua tarefa missionária. Ou seja, se Cristo nos vocacionou para cumprir essa tarefa missionária, e essa tarefa é o quê? É ir por todo mundo e pegar o evangelho. É para pregar para ladrão, é para pregar para traficante, é para pregar para pessoas que roubaram, mataram, destruíram, é para pregar para pessoas que você ama, é para pregar para pessoas, independente de qual sejam as circunstâncias. Rico, pobre, o mais pobre, os surdos e mudos. É para cumprir a grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Atos 1:8 diz: e recebereis poder que vai vir do alto, para que seja alcançada Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Isso é uma ordenança, é a vocação da igreja. A igreja não está aqui somente para fazer aquilo que agrada o coração do membro, do cristão. Não. A igreja está aqui para fazer a diferença na terra. E como a gente faz diferença nessa terra? É pregando o amor de Cristo. É compartilhando a palavra de salvação. Irmão, chega de nhenhenhen. Jesus está voltando. E pessoas precisam ser alcançadas. As etapas dessa passagem é muito fundamental. E quando a gente vê a vida da pessoa. Eu estava preparando esse sermão e sempre quando eu assisto aquele filme que fala sobre a Fúria de Titãs, se eu não me engano, eu acho que é o 2, que Zeus ele morre, né? E quando Zeus morre, no final, o irmão dele, o Hades, ele vai até a tenda de Zeus e toca em Zeus e fala assim: irmão, eu te perdoo, eu me arrependo, te perdoo por tudo que eu fiz contra você. Naquele momento, quando ele libera esse arrependimento, na mesma hora, Zeus, ele renova o seu corpo, o seu espírito, as suas forças, ele retorna novamente como Zeus e fica novo em folha. E isso que faz o arrependimento. O arrependimento
ele gera vida na vida de outras pessoas. Mas o arrependimento tem que ser genuíno. O arrependimento ele tem que ser liberado de forma clara e objetiva, irmãos. E assim aconteceu com a vida de Jonas. Ele estava no bar, ele estava dormindo. E muitas vezes a igreja está assim, está dormindo. Fogo comendo solto na rua, pessoas morrendo, sem Jesus, e a igreja está dormindo. A igreja está bem, escutando live de música, tá ótimo, tá bem, tá satisfazendo, eu tô engordando espiritualmente. Enquanto isso, pessoas estão morrendo. E não estamos usando a tecnologia que é para falar de Jesus, falar do amor de Cristo para outras pessoas. Sendo que Deus conhece o nosso coração, Deus conhecia o coração de Jonas. E quando ele vê um arrependimento, Jonas coloca a vida dele em prol de outras vidas. Aí já começa a etapa final da vida de Jonas, irmãos. É muito lindo. Jonas, em nenhum momento, eu creio que ele queria desapontar o coração de Deus. Em nenhum momento ele queria desobedecer. Jonas ele queria deixar de falar para Nínive, porque ele tinha medo que Nínive pudesse alcançar o coração de Deus, mesmo eles não sendo, para o Jonas, sendo, como se diz, merecedor desse amor de Deus, né? Por causa do que os assírios fez. Então Jonas ele deixou de ir, mas Jonas sempre tinha um coração voltado para o Senhor. E Deus ele viu isso, né? Quando Jonas se entrega a sua vida e é jogado ao mar pela vida daquelas pessoas, ali começa a gerar a consequência do arrependimento. O mar começa já a acalmar. As pessoas que estavam dentro do bar, muitos não tinham fé em Jesus Cristo, não tinha fé no Deus que enviou Jonas. Mas a partir daquele momento, com a atitude de Jonas, as pessoas ficam imaginando que elas começaram a ver diferente. Porque no 14, as pessoas estavam lá, as pessoas que conheciam outros deuses, começaram a clamar o Senhor. E quando Jonas sai, né, a tempestade acalmou, e as pessoas e temeram, pois os homens era um temor muito grande e eles viram o poder de Deus. E é isso que vai, isso que gera. O arrependimento ele gera o poder de Deus na vida de outras pessoas. Daquelas pessoas que estão ao teu redor. As pessoas vão ver em você que houve um arrependimento genuíno, um arrependimento consequência da parada. Então ele não queria que essa consequência gerasse na vida de outra pessoa. Então ele deu a sua vida para aquela tempestade. E qual é a consequência disso? O arrependimento, irmão, ele gera milagre. É isso que acontece. Irmãos, ainda existe milagre nessa terra. Ainda existe milagre nessa terra. E qual foi o milagre? Deus manda um grande peixe para salvar a vida de Jonas. Por quê? Deus reconheceu um arrependimento genuíno no coração dele. Então era fundamental. Deus salvou a vida de Jonas. Se foi uma grande baleia, um grande peixe, não vou entrar nesse mérito. Vou entrar no mérito do milagre. Vamos focar no milagre. Vamos focar em quem enviou o milagre. Não queremos saber como era o milagre, mas queremos focar naquele que é o dom do milagre. É o Deus Todo-Poderoso, Deus do céu e Deus da terra. É o Deus que está nessa manhã conosco. É o Deus que tem nos acompanhado. É o Deus que tem gerado vida na vida de outras pessoas que estão ao teu redor, irmãos. Glória a Deus. Eu fecho essa pregação, irmãos, dizendo o seguinte: Deus reconhece um coração contrito e um coração quebrantado. Aleluia. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o nosso coração. A etapa do chamado, ele é
Às vezes é cruel, é sim. Muitas vezes não vai te agradar. Com certeza não vai te agradar. Vai exigir sacrifício da tua parte. O chamado de Deus é árduo, pesado, mas quando vem dele, ele se torna leve, porque o Senhor, ele guarda o nosso coração e vai diante de nós. Eu agradeço a oportunidade por essa palavra, que Deus possa abençoar a vida de vocês nessa manhã e que a gente possa fazer uma reflexão nessa manhã. Como é que está o chamado de Deus para a sua vida? Falamos muito da palavra de Deus, da Bíblia, e será que estamos exercendo ela? Será que nós estamos exercendo o nosso chamado de Deus para a vida de outras pessoas? Fica uma interrogação aí, uma análise para a nossa vida. Amém? Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço, Rodrigo, servir de instrumento do Senhor, essa palavra tremendamente abençoada que Deus colocou no teu coração neste dia. Que Deus continue te abençoando, meu amigo, esse ministério que eu costumo falar que é um ministério árduo, mas Deus é contigo. Tenha um sábado de vitória, um abração na família aí, Rodrigo. Obrigado, tá, pastor? Amém. Deus Obrigado. abençoe. Obrigado por Amanhã você. Tchau, estamos tchau. juntos lá na igreja lá. Se Deus quiser, não pode se abraçar, mas só em ver vocês aí já nos alegra, né? Isso é o mais importante. Deus abençoe vocês aí. Amém. Um beijo no coração de todos aí. Amém. Obrigado, pastor. Fica na paz. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada que Deus colocou no coração do pastor. Palavra que nos confronta, né? Uma palavra que nos desperta. Em meio à circunstância, nós temos que cumprir o chamado de Deus, que Deus está na frente, Deus está no controle de tudo. Então vamos pegar essa palavra no nosso coração e cumprir o nosso chamado. Eu vou estar orando agora, não sei se o Samuel ainda está online ainda. Se tiver, eu vou terminar diferente, pedir para estar cantando mais um louvor. Se tiver, eu vou dar um oi aqui, vou estar orando neste momento para terminar e agradecer a Deus por mais esse sábado a gente está fazendo a live, agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que participou, crendo que Deus já entrou com providência. Deus já entrou com providência nas causas, Deus já entrou com providência com cura. Então vamos estar orando agora, agradecendo a Deus. E lembrando mais uma vez que amanhã retorna os cultos presenciais. E avisar os varões também que sábado que vem vamos estar lá na igreja fazendo nossa oração. Voltando também a nossa oração presencial. Amém? Vamos estar orando agora. Acho que o Samuel não está mais. Mas foi bênção. Deus usou ele tremendamente. Soberano Deus, amantíssimo Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Deus. Te agradecemos por esta live abençoada que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos, Deus, por cada pessoa que esteve conosco, que participou. Muito obrigado pela vida do pastor Rodrigo. Muito obrigado pela vida do Samuel. Agradeço o Reginaldo, sua esposa, ter permitido dele estar participando conosco. Obrigado pela vida do Marcelo. Obrigado pela vida de cada um que esteve conosco até este momento. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Senhor, dê um dia de vitória a todos. Dê um dia de paz, de alegria. Um dia de certeza que o Senhor já entrou com providência naquilo que seja preciso, que seja necessário na vida de cada um. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, guarda a nossa família, Senhor.
Me dê um dia de paz, a paz do Senhor, a paz que sai de todo entendimento. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Muito obrigado aí pela vida de cada um. Obrigado, Marinéia, Ângela, Priscila, Samuel, pastora Érica, todos. Samuel, sei que Samuel estava aqui, mas já encerrou. Deus abençoe a todos, tá? Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as infinitas consolações do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada membro, sobre a vida de cada pastor, de cada família, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Beijão no coração de todos, ficam na paz. Abração, Renato, Rodrigo. Beijão.